Está na hora o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET, analógico digital, 72 ou 99 da TVA e 186 da TVA digital. Também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir também, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Ou acesse nossa página através do Facebook. É só digitar Direito e Globalização. Lá você assiste este programa e os anteriores e pode entrar em contato com nossa produção. Hoje nossa convidada é Lara Pozobon, curadora do festival Assim Vivemos, que apresentou documentários com o tema de deficiência e sociedade. E também o Sr. Paulo Romeu Filho, autor do blog de audiodescrição e um dos maiores líderes do movimento de audiodescrição no Brasil. Bem-vindo ao programa, Lara. Obrigada. Bem-vindo. Eu que agradeço a presença de ambos aqui. Obrigado. A gente tem bastante coisa para conversar. Parece que são assuntos separados. Uma curadoria de festival e um blog de descrição. Mas eu acho que o assunto tem muito a ver. Com certeza. Então vamos começar, por uma questão de deferência, vamos começar com as mulheres aqui, perguntando como é esse festival Assim Vivemos, a propósito, o 5º Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. Eu vou pedir até para fechar aqui a câmera. Aí, ó, aqui, ó. Com a palavra, Lara, com você. O Festival Assim Vivemos é um festival internacional, ele traz filmes de todos os continentes, existe desde 2003, é bienal e iniciou no Rio de Janeiro e em Brasília, as 3 primeiras edições. A partir de 2009, que foi a 4ª edição, também em São Paulo. Este ano é a 2ª vez em São Paulo e 5ª edição do festival. São Paulo aonde que veio? No Centro Cultural Banco do Brasil. Ali no centro da cidade, é isso? Isso, no centro, perto da Sé, na Rua Álvares Penteado. E a duração desse festival? Dura 2 semanas. 2 semanas. Uhum. E quantos filmes estão inscritos nele? A gente tem 28 filmes de 12 países diferentes este ano. E os filmes, quais são os temas mais ou menos do filme? O festival é temático, sobre pessoas com deficiência, sobre questões ligadas à inclusão, à acessibilidade. Esse é o foco da curadoria. Mas nós priorizamos de 100, 150, entre 100 e 150 filmes são inscritos a cada edição. São filmes curta ou longa-metragem? Todos os tamanhos. Todos Curtas, médias e longas. Inclusive, há anos que nós temos filmes de ficção e animação também, além de documentário. Este ano, nós só temos documentários, porque nós dependemos da produção mundial de cinema sobre esse tema. Então, além do foco ser esse tema da pessoa com deficiência, a gente procura selecionar filmes que trazem a pessoa com deficiência como protagonista. Elas mesmas falando da sua vida, das suas questões, elas levantando os problemas, os empecilhos que encontraram e mostrando a inclusão, de que forma eles têm ou não têm acessibilidade em cada cidade. O conjunto de filmes, ele nos ajuda muito a refletir sobre as questões do Brasil, porque ele mostra situações em outras sociedades, no Oriente, nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, na África, inclusive. Então, os exemplos de como cada sociedade lida com a questão da inclusão, da acessibilidade, cria uma possibilidade da gente refletir que é muito rica. E na sua reflexão, o Brasil está lidando melhor com esse tema ou não? Melhor do que muitos países. Melhor do que muitos países. Aqui a discussão existe. A sociedade, eu acho que está começando a perceber que a acessibilidade é uma questão importante, né? Nada mais do que um direito, né? Para a igualdade de todos os cidadãos é necessária a acessibilidade. Mas, claro que a gente está muito atrás de países como a Inglaterra, por exemplo, que, por exemplo, na televisão já tem audiodescrição em praticamente todos os canais, em quase todos os horários de programação. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade para quem não enxerga, para as pessoas cegas ou com baixa visão. A descrição do que está nas cenas dos filmes ou das peças de teatro, essa acessibilidade pode ser colocada em qualquer evento ou produto cultural. Parece que nosso convidado aí, o senhor Paulo Romeu Filho, é líder, se não o maior líder, um dos líderes aí, de expressão no movimento de audiodescrição. E o senhor mantém um blog. Qual a sua experiência com esse blog? Bem-vindo, antes de mais nada. Agora... Bom,
Na verdade, o motivo pelo qual o blog foi criado é porque, em 2006, o Ministério das Comunicações publicou uma norma, uma portaria, atendendo ou consolidando uma regulamentação de um decreto, o decreto 5296, que regulamenta a Lei 10.098, que o apelido dessa lei é Lei da Acessibilidade para pessoas com deficiência. Um dos artigos dessa lei fala justamente sobre os recursos de acessibilidade necessários na televisão para pessoas com deficiência. Então você tem o closed caption, que são as legendas para as pessoas surdas. Isso não deve ser confundido com legenda de tradução. Na legenda de tradução, apenas os diálogos, apenas as falas são transcritos. Já para a pessoa surda, não. Ela precisa que, se um telefone toca, na legenda, por escrito, você precisa dizer, olha, o telefone está tocando, a porta bateu, uma freada de carro, que é para a pessoa surda também tem aquelas informações de ambientação, que quem escuta tem pelo áudio do filme, tá certo? Então essa portaria determinou o closed caption, a legenda, e a audiodescrição, que, como a Lara disse, é uma descrição, é uma narração de tudo aquilo que acontece no filme, na novela, no show, e que nós, pela falta da visão, não conseguimos captar, não conseguimos perceber e, principalmente, não conseguimos entender. Muitas vezes a gente perde o final da história. Vamos imaginar a seguinte situação. O filme termina com o bandido de um lado, o mocinho do outro, os dois sacando o revólver, barulho do tiro. Tudo bem, em todos os filmes quem morreu foi o bandido. Mas pode ser que o diretor seja mais criativo, né? Mas vai que nesse não. E se aí, depois do tiro, o barulho de alguém caindo no chão, e aí começam os créditos que o filme terminou. E música, né? Pois é, e aí imagine um filme tipo Jesus Cristo Superstar. Um filme totalmente musical, sem nenhum diálogo. A pessoa cega não teria absolutamente nenhuma compreensão daquele filme, tá certo? Uhum. Então o Ministério das Comunicações determinou esses dois recursos de acessibilidade na televisão. E funciona bem? Na prática? Pois é, na prática isso começou, eu falei em 2006 começou essa história, mas na prática foi começar mesmo na televisão agora a partir de 1º de julho de 2011. E aí é que vem, voltando para a sua pergunta, o motivo do blog foi justamente porque houve uma resistência muito grande por parte da BERT em relação à audiodescrição. Nunca houve resistência em relação ao caption para os surdos. Mas em relação à audiodescrição, algumas emissoras não queriam de jeito nenhum. Seria o que? É um custo mais elevado, talvez? Entre outras coisas, eles argumentaram sobre o custo. Mas essa questão de custo, a gente sabe que para uma emissora, o poder de, por exemplo, uma Globo, uma Record é insignificante, é irrisório. Além do que, o custo é uma questão de mercado. Se naquela época você tinha, em 2006 ou 2008, você tinha meia dúzia de audiodescritores, hoje eu acho que já passou de 600. É mesmo? É um crescimento galopante. Porque justamente nesse período de 2006 até 2008, audiodescritores como a Lara, como a irmã dela, a Graciela, que é uma... Você também é uma audiodescritora? Eu faço parte da equipe da Graciela, que é a minha coordenadora de audiodescrição. Então, todos os audiodescritores... Faltou essa informação aqui. Faltou agora. Então, todos os audiodescritores desde essa época passaram a formar equipes de audiodescrição justamente para atender o mercado das emissoras, o mercado de cinema, o mercado de teatro, tá certo? E é lógico, na medida que o mercado de audiodescritores aumenta, a concorrência aumenta, o custo cai. Tá certo? Então, e a tecnologia tende a baratear tudo também, né? Também, e a gente sabe que é só uma questão de tempo. Mas, enfim, esse foi apenas um dos argumentos alegados pela BERT. Outro argumento, a BERT não, vamos dizer assim, alguns dos argumentos da BERT realmente faziam sentido, como, por exemplo, aquela primeira portaria de 2006 exigia a audiodescrição na TV analógica, tá certo? Mas
exatamente na mesma época em que foi publicada a primeira portaria do Ministério das Comunicações, o presidente da época, o Lula, assinou o decreto criando ou determinando o padrão de TV digital para o Brasil. Isso. E aí você querer que, por exemplo, as emissoras de televisão façam um investimento que não é barato em transmissores específicos para o SAP, o segundo programa de áudio lá do analógico, e para transmissores já do sistema digital, sendo que agora em 2012, quem não tiver com seu transmissor homologado perde a concessão do canal. Tá certo? Então nós não teríamos como rebater um argumento forte como esse, porque não daria para investir em 2 sistemas ao mesmo tempo em mais de 5.000 municípios espalhados pelo país. Então, alguns argumentos da BET realmente faziam sentido, tá certo? E por isso, em 2008, um dia antes um mês antes de iniciar a obrigação imposta lá em 2006, por pressão da BET, o Ministério das Comunicações suspendeu a obrigatoriedade da audiodescrição. Como haviam argumentos da ABERT também que nós considerávamos como mais uma choradeira do que realmente um problema, tá certo? Então nós precisávamos de 2 coisas. Precisávamos, primeiro, divulgar mais a audiodescrição entre os cegos. Porque se em outros países, como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, a audiodescrição já existe, pelo menos em teatro, desde 1985, no Brasil ela começou a chegar aqui em 2003. Eu vou ter que interromper o senhor, nós estamos com o tempo estourado do bloco. Nós voltamos com esse assunto que está bastante interessante no próximo bloco do programa Direito e Globalização. Me aguarde. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Os animais. O espaço deles é o mesmo que o nosso, e com eles dividimos o mundo. As ruas, a casa, mas eles são maltratados todos os dias, machucados, massacrados. Sua assinatura pode ajudar a protegê-los. Assine hoje a Declaração Universal de Bem-Estar Animal, um acordo para que o bem-estar animal importe e os maus tratos tenham fim. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Relembrando a você de casa que estamos recebendo hoje Lara Pozobon, que é curadora do festival Assim Vivemos, que apresentou o documentário com temas de deficiência e a sociedade. E também com o senhor Paulo Romeu Filho, autor do blog de autodescrição e um dos maiores líderes do movimento de autodescrição do Brasil, ou no Brasil. Agora, senhor Paulo, a gente estava conversando no bloco passado, eu gostaria de dizer o seguinte: eu acesso o seu blog, o que exatamente eu irei encontrar lá? Você vai encontrar, primeiro, não vou dizer todos, mas praticamente todos os eventos que estão acontecendo no Brasil com audiodescrição. Você vai encontrar toda a legislação que nos garante esse direito. Você vai encontrar uma série de artigos que falam, do que eu estava falando no bloco passado, dessa batalha em que se transformou, legislativo aí? Isso, em que se transformou a nossa luta por esse direito à audiodescrição.
você vai encontrar uma série de artigos acadêmicos falando sobre audiodescrição, porque principalmente as universidades brasileiras já estão se interessando muito pelo tema, já tem muito pesquisador aí desenvolvendo trabalhos, pesquisas, modelos de audiodescrição para o Brasil. Enfim, tudo que trata do assunto sobre audiodescrição, você vai encontrar lá. E qual é o seu blog? Vamos deixar registrado aqui. Como é? O endereço dele? É, o endereço eletrônico. É blog da audiodescrição, só que o descrição é sem a cedilha e sem o tio no ar. Tá vendo? Descricão. Descrical.blogspot.com. Pode repetir que eu atrapalhei? É blog da audiodescrical, tudo junto, .blogspot.com. Se quiser ficar mais fácil, entra no Google, escreve blog da audiodescrição, bonitinho, com a cedilha e com acento, que vai aparecer logo de cara. A dica está aí. Aproveite, dê uma acessada enquanto nós estamos conversando aqui, mas não perca o programa não, que tá bom, tem mais coisa ainda. Agora eu vou falar um pouco aqui. E o festival, da qual você é curadora, tem autodescrição também? Desde a primeira edição. Ah, então eu já ia cobrar em público isso aí. Imagina, quando nós resolvemos fazer esse festival, nós trouxemos a ideia de um festival alemão, no qual o nosso primeiro curta-metragem foi selecionado. Nós somos produtores de cinema também. Também trabalha com cinema? Isso, eu e o Gustavo Scioli, que é o curador do festival comigo, nós fizemos nosso primeiro curta, um curtinho de ficção universitário. Você é produtora ou diretora? Eu sou diretora do festival e curadora. Não, fala diretor de cinema. Não, eu sou de cinema, eu sou produtora. E o Gustavo é roteirista e diretor. E nosso primeiro curta-metragem, chamado Cão Guia, é um curta despretensioso, feito na universidade, e um filme de ficção, cuja personagem principal é uma moça cega. Quem atuou no curta foi a Graciela. Tudo está conectado. A Graciela Pozobon, que é minha irmã, estava se formando na época em teatro, e ela atuou como uma moça cega, ela não tem deficiência visual. E esse filme, depois de surpreender a gente indo para quase todos os festivais brasileiros, ela ganhou 4 prêmios de melhor atriz com o filme. Então é uma moça talentosa. Prêmios, com certeza, prêmios de roteiro, de direção. Ele foi selecionado para um festival na Alemanha, em Munique. E com tanta despretensão, foi bastante longe. E nós, inexperientes na época, nós íamos sem saber exatamente como era, pensávamos que era um festival de cinema de Munique, normal, e só chegando lá vimos, pelo catálogo que nós começamos a folhear, que estávamos em um festival temático sobre deficiência, coisa que a gente não sabia que existia. E ficamos absolutamente fascinados com os filmes que vimos lá, porque eram filmes maravilhosos. A sua formação universitária qual é? Letras. Letras. Sou doutora em literatura comparada. Ah, que bacana. E o meu Isso vai ser outra pauta aqui que eu tenho. Eu gosto muito disso. É justamente sobre literatura e cinema que faz sentido quando eu comecei a lidar com audiodescrição junto com a Graciela. Então, lá na Alemanha, a gente conheceu esse festival, que é o pioneiro do mundo, começou em 95 na Alemanha, e trouxemos a ideia para o Brasil em 2003. Colocamos no edital de projetos do Centro Cultural Banco do Brasil, e eles selecionaram, e desde então vem selecionando a cada 2 anos. O Banco do Brasil é o patrocinador desde então. E o senhor gostou do filme? Qual é o nome do filme? Do Cão Guia? Cão Guia. Cão Guia, é isso. Adorei. É um romancezinho, uma comédia romântica. É um filme sobre amor. Fantástico. Quem puder assistir, vale a pena, porque... Olha, eu gosto muito mais de um filme de guerra, um policial, um filme de ação, mas adorei o Cão Guia. O Cão Guia circula bastante na internet. Não tem olha, somos 16 milhões de cegos no Brasil. Eu ia perguntar isso, qual é a estatística hoje de pessoas com deficiência visual? 16 milhões? Olha, a última estatística oficial que a gente tem é a do censo do IBGE de 2000. Então tá defasado. Inclusive, essa é uma coisa que nós estamos brigando aí com o IBGE, porque praticamente todos os resultados do censo do IBGE 2010 já foram publicados, menos o levantamento sobre pessoas com deficiência. Então, em 2000, nós éramos quase 25 milhões de pessoas com todos os tipos de deficiências. Se nós seguirmos o mesmo crescimento populacional, crescimento da população, a gente deve ser hoje aí por volta de 29, 30 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. Em 2000, desses 25 milhões, 16 milhões eram de pessoas com algum grau de deficiência visual.
Até aproveitar o teu programa para esclarecer um pouco isso, tem muita gente que não entende. Quando se diz algum grau de deficiência visual, nós não estamos falando daquela pessoa que simplesmente usa óculos. Nós estamos falando de pessoas que, mesmo com a melhor correção óptica possível, seja um óculos, seja uma lente de contato, seja uma cirurgia, tá certo? Depois que você fez tudo que a tecnologia e a medicina hoje tem possibilidade de fazer, essa pessoa ainda não consegue enxergar normalmente como alguma outra pessoa. Tá certo? Então, entre cegos, pessoas com baixa visão e pessoas com alguma limitação visual mais leve, mas que não pode ser corrigida, não pode melhorar mais do que aquilo, somos 16 milhões. Em 2000. Hoje somos muito mais. Agora, dentro do seu festival, com audiodescrição, você trabalha não só com audiodescrição, mas com todos os tipos de dificuldades ou deficiências, vamos dizer assim. Exato. Então como é que resolve essa questão chave de você receber várias deficiências, pessoas que têm deficiências de locomoção, cadeirante, deficientes visuais, deficientes auditivos? Isso. O conceito da acessibilidade a gente tinha em mente desde que criou o festival. Em 2003, na primeira edição, nós já começamos a fazer o que não tinha nome. Nós não chamávamos de audiodescrição em 2003, porque ainda não havia no Brasil publicações, nem sites, nem blogs. Em língua estrangeira, a gente também na época não encontrou nada. Só posteriormente é que fomos começar a dialogar com as pessoas que fazem na Inglaterra, na França, etc. Então eu convidei a Graciela, que havia feito a personagem cega no curta, já era uma atriz que já tinha um pouco mais de experiência, e ela começou a fazer audiodescrição junto com a dublagem dos filmes estrangeiros, que a gente no festival, como tem os filmes estrangeiros, na voz original, junto com a audiodescrição também entra essa voz que interpreta todos os diálogos. E não atrapalha um pouco, vamos dizer, entre o diálogo, entre uma situação qualquer que seja, tem alguma... E isso vai para o senhor aí, seu Paulo, o senhor que é o principal destinatário da audiodescrição, né? Embora seja o mestre dela, também é o destinatário final desse produto aí, para facilitar a vida do senhor. Não atrapalha um diálogo assim, que tem várias pessoas, um filme muito movimentado, um filme de ação. O senhor disse que gosta de filme de guerra. É um filme, algumas cenas são complicadas, imagino. São difíceis. Olha, sendo bem feita, sendo por um audiodescritor experiente, por um audiodescritor profissional, com certeza não. Mas, assim, sendo bastante sincero, a primeira audiodescrição que eu assisti foi num teatro. E eu saí do teatro totalmente perdido. Eu falei, nossa, eu me perdia entre os diálogos na peça, entre aquela pessoa falando no fone de ouvido, mas ainda assim eu me senti assim totalmente realizado, porque fomos eu, minha esposa, mais um casal de amigos, e eu percebi que pela primeira vez, mesmo tendo feito essa confusão inicial, eu consegui depois no restaurante, conversando os quatro, e eu consegui dar palpites sobre a peça de coisas que eles tinham visto. Tá certo? Eu consegui. Então, ampliou tanto o meu entendimento daquela peça, que eu consegui discutir com eles de igual para igual. Agora, na medida em que você vai assistindo a primeira peça, a segunda, a terceira, o primeiro filme no cinema, o segundo, o terceiro, na televisão, você vai se acostumando com aquela narração que entra preferencialmente nos intervalos dos diálogos, nas pausas, quando está tocando uma música, quando ninguém está conversando. Você vai se acostumando, aquilo vai fazendo parte desse tipo de audiovisual, tá certo? E chega ao ponto de hoje, eu dizer, se eu assisto seja o que for, um filme ou uma peça, em que o audiodescritor está muito econômico nas suas descrições, tá certo? Eu chego a ficar até ansioso, começa a me dar aquela agonia, está acontecendo alguma coisa ali, mas o audiodescritor está distraído, está dormindo, o que está acontecendo aí que ele não está escrevendo para mim? Tá certo? Então, inicialmente, nas primeiras vezes, é normal realmente
você se sentir um pouquinho confuso. Mas eu acho que também é uma questão de adaptação e treino, né? Exato, é o que eu disse. Quanto mais você assiste, mais descrições você quer, mais você vai querendo que o audiodescritor fale para você tudo que está acontecendo. Muito bacana. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no próximo bloco. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil e, apesar disso, mais de 15 mil pessoas adoecem de tuberculose por ano. Fique atento aos sintomas, como a tosse por mais de 3 semanas. Procure uma unidade de saúde e faça o exame, que é gratuito. O tratamento dura 6 meses e deve ser feito até o final. A tuberculose tem cura, o preconceito também. Uma campanha do Fundo Global. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, pobres, plebeus, músicos, esportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro. Cuide do além, expansão dos planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho! Ajude a Mata Atlântica! Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, recebendo hoje Lara Pozobon, que é curadora do festival Assim Vivemos, e também o senhor Paulo Romeu Filho, que é autor do blog de audiodescrição e um dos maiores líderes do movimento de audiodescrição do Brasil. Nós estamos falando o tempo todo aqui de audiodescrição, estamos conversando sobre o festival, fazendo essa interação. Agora vamos para uma parte, vamos dizer, mais prática do assunto. O que é? Eu estou vendo que nós temos um filme aqui brasileiro muito bonito, embora tenha um nome havaiano, Aloha, mas é um filme nacional, sobre surfista. Me parece que ele se passa aqui em Santos, se eu não me engano. Isso, na Praia de Santos. Me conta um pouco sobre esse filme, em primeiro lugar. Depois a gente vai falar da audiodescrição e aí a gente vai ter um testemunhal do seu Paulo aqui. Vamos lá. Aloha é um belo documentário de curta-metragem. Vou pedir até um close da aqui, Paula vai Santos. falando, por favor. Ele foi realizado totalmente na praia, numa praia boa de surf em Santos. E ele mostra o surf adaptado para várias pessoas com deficiência, cadeirantes, pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas cegas, várias deficiências. Então, para cada um, é uma coisa difícil. Exatamente. Para cada um tem uma forma de adaptar. Ou a prancha de surf é maior, ou a prancha de surf tem uma cadeira adaptada. O filme mostra várias situações. O filme é lindo, é super alto astral. E a audiodescrição nesse filme explicaria, por exemplo, na cena de abertura... Bom, agora vamos com calma então. Vamos lá. Cena de abertura. Na cena de abertura do filme mostra Paulo, uma o senhor vai praia. dar um testemunhal aí. Mostra uma praia no fim da tarde e a audiodescrição ia dizer como estão as ondas, se as ondas estão grandes ou não. Ia descrever a Kombi, tem uma Kombi dos surfistas, que é muito fashion a Kombi deles, chegando nessa praia, na própria areia, ela estaciona na beirinha da praia e eles descem para ver como é que está o mar e conversar sobre o mar. Sobre essa imagem, o filme tem uma música muito própria da situação, que é uma música, um reggae. E tô na adrenalina. Que é o que conduz o filme todo, faz a trilha sonora do filme. Então, a audiodescrição, ela se preocuparia em dar a explicação do que está na imagem, especialmente nessa primeira cena que só vem com a música, porque aí a voz do audiodescritor não atrapalharia
o som da música e ao mesmo tempo estaria dando exatamente a imagem que está na tela. A audiodescrição ela não interpreta, não julga, ela não explica nada, ela descreve simplesmente o que está aparecendo ali. São Paulo, e o senhor, como é que vê a audiodescrição? Como é que o senhor vê isso? Nisso que a Lara acabou de te descrever, tá certo? A abertura do filme, você tem apenas uma música, e enquanto toca essa música, você tem a imagem mostrando as ondas, você tem uma Kombi muito psicodélica, tá certo? Toda Kombi tem que ser psicodélica, senão não é Kombi. Mas Kombi de surfista deve ser realmente ainda mais muito hoje em mais. dia. Direta dos anos 60. Pois é. Então, imagine a pessoa cega assistindo isso. Se esse filme, se essa abertura do filme demorar mais do que 1 minuto, tá certo? Se esse filme passar na televisão e eu pegar esse filme exatamente nesse 1 minuto, pronto, eu já não vou mais assistir esse filme, porque já vou imaginar que o resto dele inteiro é assim, que eu não vou conseguir entender nada, tá certo? Então é isso, a descrição que a Lara deu, ela está me ambientando, está me descrevendo tudo o que está acontecendo, eu estou recebendo pela voz, de forma verbal, tá certo? Todas as informações que quem enxerga está vendo no filme. Portanto, eu consigo acompanhar muito melhor o nível da compreensão do que está sendo exibido, do que está sendo mostrado, aumenta no mínimo de 50% a 80%. Agora, pode falar. Posso fazer uma observação? Claro. A grande satisfação de um audiodescritor é ver que a pessoa que usou o fone e ouviu a audiodescrição saiu falando do filme. Porque a voz do audiodescritor, ela não pode de forma alguma competir com os personagens, ela não pode aparecer mais, ela tem que ser quase imperceptível no sentido... Não pode ser um personagem do não filme. pode ser um personagem, não pode aparecer. Então, ele tem que entrar de uma maneira neutra, não só na forma de descrever, mas o tom tem que ser tão adaptado ao clima de cada cena que a pessoa não se importe, não saia do filme falando do filme. Discutindo o filme. Não, na audiodescrição. Aí quer dizer, como uma tradução de um poema em outra língua, numa língua estrangeira, você lê o poema em português, você acaba o poema e fica comovido com o poema, acha o poema maravilhoso, comenta o poema, mas se a tradução eventualmente for mal feita, você vai estranhar, você vai sentir que tem alguma coisa estranha, você vai falar do tradutor. Você vai dizer, mas quem traduziu isso? Então, você vai falar do tradutor. Quando você sente que tem alguma coisa que pode não estar no lugar certo. E se você está falando só do poema, você nem lembrou que ele foi traduzido. Então, a gente traduz o que está na imagem para a linguagem verbal e mais a serviço do filme. Isso é um grande desafio, não? Grande, grande. Não é fácil. Porque você tem que entender o filme. Eu acho que tem que descrever a cena de forma curta, precisa. Né? Precisa, porém curta, né? Porque não pode tomar mais espaço que as próprias falas, né? A audiodescrição tem que ser extremamente objetiva, tem que ser realmente curto e grosso naquilo que você fala. E tem que ter clareza do que é mais importante de escrever. Porque às vezes tem várias coisas e o tempo é curto. Você tem que entender aquela obra, você vai assistir várias vezes e vai fazendo audiodescrição, escrevendo aos poucos o seu roteiro. Você tem que atinar qual é o elemento mais importante daquele momento para a narrativa. E o cinema, eu acho que usa e abusa da narrativa simbólica, né? E muitas vezes a gente sai de um cinema, não compreende o filme, ou demora muito tempo a compreender, tem que revisitar o filme, né? Então, a gente tem que manter, se o filme tem uma dubiedade, nós não podemos explicar aquela dubiedade, até porque o filme às vezes não pede explicação. Talvez seja uma interpretação sua, né? Exato, nós não podemos interpretar, nós temos que falar o que está lá, o que está aparecendo. Olha que coisa. Deixa eu interferir um pouquinho aqui, Lara. Deixa eu te dar um exemplo de como essa coisa é delicada. Imagine um casal numa praia se beijando, tá certo? O diretor do filme ele vai procurar dar um clima para essa cena, tá certo? Se ele apenas mostra o casal se beijando numa praia, vai dizer, estão se beijando com carinho, tá certo? Certo. Agora, se o diretor do filme colocou os dois se beijando e no segundo plano tá aquele pôr do sol vermelhão, então por que aquele pôr do sol tá tão vermelhão? Vermelho é paixão, não é isso? Isso. Então aí você até já vai dar
a palavra que você vai usar já não é mais carinho, estão se beijando, apaixonados, para acompanhar o clima da coisa, tentando passar a mesma sensação que está sendo passada para quem enxerga. E na cena seguinte, no plano seguinte, nós vamos falar que o pôr do sol está de determinada cor, Exato. mostrado de determinada Exato. forma. Para que, juntando as duas coisas, também seja entendida a ideia da paixão. Né? Agora, quando vem o filme, por exemplo, para fazer autodescrição, esse filme já vem com alguma indicação de como fazer autodescrição? Ou tem que assistir o filme várias e várias vezes? Sim, tem que assistir muitas vezes, entender o que é importante para o filme, quem é quem. E aí, experimentando o texto, e depois há um momento de ensaio para ver se aquele texto não ficou muito grande, se é possível falar naqueles espaços, e depois de ajustar isso é que vai fazer ao vivo, no caso de teatro ou no nosso festival, ou então vai gravar em estúdio. E no teatro, tem... Todos os teatros têm ou são determinados teatros que tem aqui na cidade de São Paulo, por exemplo? Aqui em São Paulo, o ano passado nós tivemos praticamente toda a temporada de ópera do Teatro São Pedro. Eu adoro ópera. Para você ter uma ideia, o Teatro Sérgio Cardoso acabou de ser reinaugurado. Verdade. E ainda não foi exibida nenhuma peça com audiodescrição, mas pelas notícias divulgadas nos jornais, 15 poltronas da plateia do teatro já tem aqui no braço um lugarzinho para você conectar o seu fone de ouvido. Que bom. Tá certo? Para né? audiodescrição. O Teatro Vivo... Foi o primeiro, né? Foi o pioneiro realmente a fazer de forma sistemática. Qual foi o teatro? Desculpa. O Teatro Vivo. Da Vivo. Da Vivo. Que é da operadora Vivo de telefonia celular. Entendi. Agora, inclusive, deixa eu aproveitar e fazer uma cobrançazinha. Depois que a Vivo foi comprada aí pela Telefônica, tá certo? Parece que, não sei se está sendo descontinuado, se está sendo repensado, mas eu estou sentindo falta. Quando é que vai ser a próxima peça com audiodescrição na Vivo? Tá aí. Teatro Vivo. Fica a pergunta no ar. Quando será a próxima peça que terá audiodescrição ao vivo? E sem falar, você perguntou de São Paulo, mas, por exemplo, a Graciela vai acabar, dentro em breve, a temporada de uma peça que ela fez no Rio de Janeiro, que é o Leonel Pé de Vento. Isso, é produção minha também. Leonel Pé de Vento, uma peça infantil que fala de um menino que flutua. É uma peça muito poética. Todos os sábados a gente coloca audiodescrição e interpretação em Libras. No Oi Futuro, no Flamengo, lá no Rio de Janeiro. E o Teatro Carlos Gomes, que é um grande teatro do Rio de Janeiro, no ano que vem, 2012, o ano inteiro, 2 domingos por mês, terá audiodescrição também. Então, e quando virá para São Paulo essa peça, com audiodescrição? Em breve, mas eu não tenho nada confirmado ainda. Eu ainda vou produzir essa vinda a São Paulo. Que ótimo. Mas vai ter que vir. Tem que vir. Com certeza. Eu já estou convidando, inclusive, para vir aqui. Tem um programa aqui no canal, ao vivo. É um programa... Qual? Em cartaz. Pedia para me soprar o nome que eu esqueci, mas é um programa muito bom, tem de agenda cultural. Então vou pedir para o pessoal, vou recomendar que vocês venham aqui, porque eu acho que é um tema, todo tema de inclusão, eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. Então esse tema de inclusão por deficiência é um tema que me toca muito de perto. Então eu acho que todas essas iniciativas são extremamente louváveis, aliás, a razão pela qual vocês estão hoje aqui divulgando isso, é exatamente isso que eu acho que é muito louvável e cumpre o que determina a Constituição Federal no seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. E ser igual é respeitar as diferenças, né? E incluir os diferentes. Né? Então, posso até te complementar nessa parte jurídica? Por favor. Eu não sou advogado. Não, isso não quer dizer... Mas... Só não advogando, só não cometendo o exercício legal da profissão, o resto... Nós hoje também temos é um apelido que eu estou inventando agora, tá certo? Vamos lá. Nós já temos hoje a Carta Magna da pessoa com deficiência no Brasil. Então, mas só abrir a Carta Magna da pessoa com deficiência no Brasil, vamos falar no último bloco deste programa. Que agora nós vamos para o intervalo.
Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero falar com você. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Somos uma ONG que há 15 anos usa a tecnologia para transformar vidas, romper barreiras e superar desafios. Alunos viram professores, aprendizes viram líderes. São os agentes de transformação CDI. Pessoas como você, capazes de transformar um país. Todo mundo pode mais. Acesse cdi.org.br e saiba como se tornar um agente de transformação CDI. Olá, informação é cidadania. Se você quiser estar informado, veja um programa que eu recomendo, Direito e Globalização. Esse merece ser assistido. Eu recomendo. Este é o último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que pode nos assistir no canal 9 da NET, analógico ou digital, 72 ou 99 da TVA e 186 da TVA digital. Também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoeglobalização@tvaberta.tv.br ou acesse também a nossa página através do Facebook. É só digitar Direito e Globalização. Lá você assiste nossos programas, estes e os anteriores, e também pode entrar em contato com a produção. Lembrando que nossa convidada de hoje é Lara Pozobon, curadora do festival Assim Vivendo, que apresentou documentários com temas de deficiência e sociedade. E o senhor Paulo Romeu Filho, autor do blog de audiodescrição. E nós estávamos falando no bloco anterior, já ia falar blog, no bloco anterior, sobre a Carta Magna da Deficiência Visual. O senhor disse que é usurpar as funções de advogado aqui, queria falar, então, por favor, fique à vontade. Bom, usurpar é palavra sua, né? Mas... Estou colocando uma polêmica. É que em 2008, a ONU publicou a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. 2008. Isso. E aqui no Brasil, essa convenção, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, em 2 votações consecutivas, por maioria absoluta. Portanto, de acordo com a Emenda Constitucional 45, essa Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ela se tornou, ela vigora no país com força de emenda constitucional. Portanto, não é apenas um tratado internacional. No Brasil, ela é uma emenda à Constituição. E o que diz essa convenção? Portanto, texto constitucional. Portanto, texto constitucional. E o que diz essa convenção? Ela trata de todos os direitos das pessoas com deficiência em todo o mundo e nas mais diversas situações que você imaginar. Se o público desse programa é de advogados, entre outros. Entre outros, advogados, magistrados, promotores de justiça também, estudantes, pessoas, enfim. Sim, especialmente para eles, recomendo que leiam o Decreto Legislativo 186 de 2008. 186 de 2008. Em linhas gerais, qual é a linha mestra? Além da inclusão, evidentemente, além da inclusão. O artigo 30, ele trata especificamente da questão do cinema, teatro e televisão em formatos acessíveis. Ele trata do direito à comunicação. Ele trata do direito de locomoção. Ele repete alguns dos direitos que já constavam aqui no Brasil, que é da Convenção Interamericana de Direitos das Pessoas com Deficiência, como que, por exemplo, eu não sou obrigado a fazer nenhuma lei, pode
me obrigar a fazer algo que eu não esteja de acordo, tá certo? Em função da minha deficiência. Por exemplo, eu hoje, para poder registrar minha firma num cartório, eu sou obrigado a comparecer ao cartório, acompanhado de 2 testemunhas, tá certo? E ainda na presença do tabelião. De acordo com essa convenção, isso é uma espécie de... é considerado como uma discriminação, tá certo? E o preconceito com base na discriminação, de acordo com essa convenção, agora é considerado crime. Entendi. Agora, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. Recentemente, houve um problema no Rio de Janeiro, e parece que não é um problema isolado, de pessoas, de uma moça com deficiência visual, e eu, se estiver enganado, me corrijam, que ao adentrar um pub com seu cão-guia, teve um problema com a segurança do estabelecimento. Ao chamar a polícia militar, parece do Rio de Janeiro, ela passou a discutir, houve uma alteração de ânimos aí, e passou, enfim, houve um problema que não queriam deixar o cão-guia, embora fosse lei, parece que a autoridade que foi convocada desconhecia esse fato. É isso mesmo? Foi isso que saiu na imprensa e nós confirmamos porque nós tivemos a presença dela no festival Assim Vivemos lá no Rio de Janeiro. O policial não sabia da lei e a discussão foi se encaminhando para uma situação em que ele considerou que ela estava desconhecendo a autoridade dele. Como sempre. Exatamente. Aqui a gente está acostumado, sempre, aqui não é novidade esse tema não para nós, não, a gente está acostumado com isso. O problema da autoridade aqui é um... Embora a gente viva num país onde todos nós pagamos nossos impostos, seja de forma direta através de imposto de renda, ou seja, de forma indireta através do consumo, mas parece que alguns cidadãos são mais cidadãos que os outros, que se invejam um cargo público pago pelo dinheiro do contribuinte e se invejam na autoridade de qualquer coisa de desrespeito, né? Então, e essa moça, e o que sucedeu? Infelizmente esse caso foi para a imprensa, a mídia ajuda muito, um programa como esse também, a esclarecer esse tipo de coisa para a sociedade. Felizmente a sociedade ficou sabendo do caso e pode refletir, dar apoio às pessoas e reagir, né? Porque a lei existe, deve ser cumprida e as pessoas que têm cão-guia estão aí querendo entrar em todos os locais públicos, né? Em São Paulo houve problema, mas foi um problema já antigo, solucionaram, uma advogada foi barrada no metrô pelo seu cão-guia, mas aí entrou com uma ação na justiça e essa advogada hoje transita com o cão-guia dela. Ela e os outros. E graças a Thaís Martinez, todos os cegos hoje transitam livremente pelo metrô com seus cães-guia. É exatamente isso. Agora, o cão-guia, só para fazer um breve parênteses aí, aproveitando a experiência do senhor, parece que muitas das pessoas que têm deficiência visual gostariam de possuir um cão-guia, mas é um pouco difícil em função de preço, valores, é isso mesmo? Olha, eu não tenho cão-guia, pelas notícias que eu leio, me parece que o treinamento de um cão-guia realmente é muito caro. É uma coisa que precisa de subsídio, precisa de subvenção, porque eu, por exemplo, se tivesse que custear o treinamento de um cão-guia para mim, que começa por volta dos 8, 9 meses de idade do cão, tá certo? Eu certamente não teria condição, e esse cão, antes de começar o treinamento para ser um guia de cegos, ele teve que passar aí vários meses numa família, convivendo com uma família que levou esse cachorro para shopping center, para o centro da cidade, para andar de ônibus e metrô, para ele se acostumando com todas as situações, tá certo? Então é realmente um tratamento, um treinamento dispendioso, complicado, tá certo? Que tem um custo muito alto e, principalmente, nós temos muito pouca gente especializada nesse treinamento aqui no Brasil. Está começando no Brasil, né? Está começando ainda. É um assunto que chama atenção sempre esse, né? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu fiz uma pergunta para a Lara no começo do programa, mas eu vou fazer a pergunta agora ao senhor no final do programa. Eu perguntei se o Brasil estaria, em que patamar de inclusão social o Brasil estaria em relação aos deficientes. Eu vou colocar a questão um pouco diferente, mas no mesmo tom para o senhor. O senhor viveu num país, assim como eu, deve ter atravessado o período da ditadura, onde a cidadania não era reconhecida, onde não havia direito, até submergir na Constituição de 88, que confere a todos uma categoria diversa de direito, até mesmo a convenção que o senhor se refere como a Carta Magna. Mas o senhor, andando pela rua, vivendo a vida, tomando ônibus,
andando, tomando táxi, enfim, vivendo a vida como ela normalmente vive. O senhor sente que houve uma melhora ou não? Ainda que falte muito por fazer. Principalmente por ser cego, é muito comum a gente andando na rua, as pessoas virem oferecer ajuda, muitas vezes. Eu, por exemplo, diariamente volto para casa de metrô, tenho toda uma caminhada da estação do metrô até a minha casa, vira e mexe, alguém oferece o braço para a gente ir caminhando juntos, e aí vai surgindo a conversa, a gente vai conversando. Eu estou cego há 30 anos. Primeiro trabalho que eu consegui depois de ter perdido a visão, eu me lembro um dia, caminhando ali pela Praça do Patriarca, uma pessoa pegou na minha mão, botou uma nota na minha mão, vai com Deus, meu filho. Tá certo? Poxa, eu estava trabalhando, não precisava daquilo, mas era como se via a pessoa com deficiência, como um coitadinho. Hoje já não, hoje já vejo muito mais pessoas, quando se aproximam de mim, eu posso te ajudar, e já encosta o braço em mim, porque essa pessoa até já sabe que não é ela quem tem que me segurar, mas ela tem que me oferecer o seu braço, eu seguro no seu braço, e aí vamos assim caminhando. O nível de informação melhorou muito. Estamos próximos de alguns outros países aí, como partes, não todos dos Estados Unidos, partes dos Estados Unidos, partes do Canadá, como partes da Inglaterra. Não, ainda estamos distantes disso. Mas já melhorou significativamente. O que é bastante positivo. Nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Eu gostaria, começando aqui pela Lara, que fizesse suas considerações finais. Por favor. Então, tanto no Festival Assim Vivemos, que a gente tem a audiodescrição e o catálogo impresso em braille, temos as legendas. Esse catálogo em braille? Esse também está impresso em braille. A gente tem ele nas folhas brancas, só com o braille. A gente tem a legenda com a indicação de ruídos, de música, etc., para as pessoas surdas entenderem os filmes. E nos debates nós temos a interpretação em língua de sinais. Não só nesse festival, como em muitos outros programas culturais, como a peça de teatro Leonel Pé de Vento, peça infantil que está no Oi Futuro. Eu aguardo só vindo aqui. Que virá a São Paulo, provavelmente em 2012. E tantos outros projetos culturais podem ter acessibilidade. Não é caro colocar, especialmente no cinema e no teatro, no DVD e em espetáculos também de ópera e congressos também precisam de audiodescrição e interpretação em língua de sinais e legendas. Não é um recurso tão caro e pode ser colocado em produtos culturais. Eu sou uma das produtoras que coloca acessibilidade nos projetos, em todos os projetos possíveis que eu consigo colocar, e gostaria de mostrar aos outros produtores como isso é importante e como não é tão difícil, não é complicado, não é tão caro. Fica aí o recado. Paulo, por gentileza, por favor. Suas considerações finais. Primeiro, te agradecer pela oportunidade de estar aqui, prazer muito grande. Maior ainda por estar aqui em companhia da Lara, uma produtora de cinema, de teatro, do Assim Vivemos, do Cão Guia, que nós falamos aqui, adoro tudo que ela faz. E o meu conselho a quem estiver nos assistindo, para que se informem sobre a audiodescrição. Qual é o blog? É blog da audiodescrical.blogspot.com. E ali vocês vão ter, inclusive, vários trechos de filmes, de programas de televisão, já com a audiodescrição, audiodescritos, tá certo? Que você também vai poder ver, também vai poder entender muito bem como é que funciona essa técnica, esse recurso. E que pena que o programa passou, está sendo transmitido depois do Assim Vivemos, porque gostaria muito que todos comparecessem também. A gente pode resgatar o Assim Vivemos pela internet? A gente vai tentar fazer uma itinerância em 2012 e daqui a 2 anos aqui de novo. Eu não tenho os direitos autorais dos filmes para colocar na internet. Mas tem um site que a gente... Tem um site, Qual é o site? assimvivemos.com.br. Lá tem muitas informações e tem vários vídeos que nós estamos produzindo do público, das pessoas dando opinião.
sobre o festival. Bom, gostaria de agradecer a ambos, a Lara, ao Paulo, pela presença aqui e cumprimentá-la. Pela iniciativa aí, valorosa. Eu acho que toda iniciativa que visa incluir o cidadão é uma iniciativa que a gente só tem que admirar. E eu acho que o exemplo disso faz pensar que nós vivemos numa sociedade melhor. Também o Paulo, também, através do seu blog, ajuda os outros irmãos, companheiros, enfim, a terem uma inclusão social, a poderem participar desse mundo tão maravilhoso que é o mundo do cinema, da televisão, com uma audiodescrição. Obrigado a ambos e espero tê-los em volta bem em breve. Obrigado a você de casa que nos acompanhou nessa jornada do programa Direito e Globalização. Até lá e muito obrigado.